Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o nosso estudo de hoje é Industrialização no Mundo, parte 2. Vamos lá então? Olha só, industrialização dos países pioneiros, ou seja, aqueles que primeiro se industrializaram ali na região da Europa. Os espaços da industrialização clássica no mundo, aquela que despontou no século XVIII e se consolidou no século XIX, foram na Inglaterra, no período de 1750 a 1850, estendendo-se depois aos demais países da Europa Ocidental, como França, Bélgica, Alemanha, etc., e aos Estados Unidos e Japão. Então você verifica nesse mapa aí na tela as principais regiões industriais que estão circuladas com a cor laranja forte. E aí, nos pontos preto, outros centros industriais também de importância na Europa. Então esse aí é o quadro principal, além também depois dos Estados Unidos na América e Japão na Ásia. Quanto à industrialização tardia, isso aí está explicando sobre os países que muito tempo depois, 2 séculos quando houve a industrialização pioneira, que aconteceu no século XVIII, esses demais países começaram a se industrializar a partir do século XX. Por isso eu disse 2 séculos depois, 200 anos depois aproximadamente. Também chamados de novos países industrializados, os NIPs, como Brasil e México, um destaque especial para a América, que são esses 2 países que tiveram maior desenvoltura industrial. Depois também seguiu a Argentina, Turquia, China, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Índia, África do Sul e o território de Hong Kong, países menos desenvolvidos, tiveram sua industrialização consolidada após a Segunda Guerra Mundial. Então veja nesse mapa aí, em vermelho, os pontos onde aconteceu digamos assim, a industrialização muito tempo depois. E aí você tem o caso da América, no sul da África, você tem na Europa e principalmente com maior destaque para a Ásia e principalmente o seu sudeste da Ásia. A industrialização tardia continuando ainda, mostrando com maior detalhe regiões com concentração industrial. Então, no Brasil, no qual a gente viu essa figura anterior, que faz parte aí, na América do Sul, mostra que o sudeste do Brasil foi o que teve maior desenvoltura no setor industrial. Aí nos referimos a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, essa região sudeste. Na Argentina, Buenos Aires também se enquadrou nessa categoria, como eu disse que a Argentina também faz parte desse processo. Já no México, Guadalajara e Monterrey, esse foi o eixo de desenvolvimento industrial. E Cidade do Cabo e Johanne, na África do Sul. Então esses foram as principais, digamos assim, locais ou regiões que se tornaram industriais nesses referidos países que mostramos anteriormente. Quanto ao Sudeste Asiático, ou chamado tigres asiáticos, a termologia tigres, porque na região é muito comum a simbologia tanto do uso do tigre, porque é uma predominância de tigre daquela região, bem como também o dragão. Então, a referência é especial para esses países que, de certo modo, o tigre tem uma simbologia muito importante. Então, e aí por que é tido como tigres asiático? Porque são mercados muito agressivos que buscam transformar o seu país numa plataforma de exportação e, portanto, buscam mercados cada vez maior para poder desenvolver a partir dessa plataforma de exportação, para atender o mercado externo. Uma longa jornada de trabalho e uso de mão de obra infantil. Essa é uma das características negativas desses tigres asiáticos. Investimento em educação e formação profissional é uma característica positiva e uso de tecnologias avançadas na indústria. Quanto aos tigres asiáticos, eu queria fazer um destaque aí, quero que você preste bem atenção nesse mapa. Olha só, eu tenho na legenda nome tigres asiáticos em vermelho do lado esquerdo e do lado direito em uma coloração laranja claro,
novos tigres asiáticos. Então acompanha comigo aí. Coreia do Sul, bem acima da sua tela, Taiwan, Hong Kong e mais abaixo, próximo da palavra Malásia, você tem Singapura. Esses fazem parte dos tigres asiáticos, os antigos, os tigres que iniciaram com essa denominação. Já os novos tigres asiáticos são os demais em coloração laranja mais claro, como Tailândia, Malásia, Indonésia. Então esse é o quadro para você entender quais são os tigres asiáticos que iniciaram esse processo e os mais novos que entraram mais recentemente. Quanto à industrialização da Oceania, o diversificado Parque Industrial Australiano impulsiona a economia nacional, com destaque para os segmentos de química, metalurgia, siderurgia, petroquímica, máquinas, equipamentos, etc. A mineração é outro setor importante para a captação de recursos financeiros. E aí eu fiz questão de colocar na imagem a mina de carvão na Austrália, porque ela é um dos recursos minerais bastante exportado principalmente para a China, além do petróleo também. Então é um recurso mineral que é uma fonte de recurso muito importante para a economia australiana. Quanto ainda o tema de país da Oceania industrializado, é bom lembrar que nós temos apenas a Austrália e Nova Zelândia. Quanto à Nova Zelândia, ela possui um elevado nível de industrialização e abriga grandes reservas de petróleo, carvão e gás natural. Outro destaque da economia nacional são os rebanhos de ovinos, caprinos, bovinos e suínos, impulsionando a produção de lã, carnes e laticínios. Então a foto em destaque aí nós temos um grande rebanho de ovinos. E aí, além deles, nós temos outros agrupamentos de ilha. E aí eu queria que você olhasse bem no mapa, que além da Austrália e Nova Zelândia, nós temos aí agrupamento de ilha, Micronésia, Polinésia e Melanésia, que aí tem milhares de ilhas que estão nesse agrupamento dessas ilhas, ou outras 12 nações. Mas são economias pouco desenvolvidas, em outras palavras, elas dependem muito da venda de suas matérias-primas, né? Então, elas não são países industrializados, dependem de vender tudo que tem para os outros países para poder manter a sua economia em equilíbrio. Em relação à Europa, quero que você preste bem atenção na legenda do que tem aí no mapa. A legenda diz, esse roxo, países europeus capitalistas altamente industrializados. Então você tem um caso aí do Reino Unido, da França, da Alemanha, Países Baixos, Suécia, Itália. Em verde você tem os países europeus capitalistas de menor industrialização, que é o caso da Espanha, da Irlanda, Islândia, Noruega e Finlândia. E por último, de laranja, países europeus capitalistas pouco industrializados, que é o caso da Grécia e de Portugal. E se você tem observado as matérias jornalísticas, geralmente esses países têm apresentado sérios problemas econômicos para cobrir, né, os seus gastos, que são bastante deficitários, né? Então, tanto Portugal como Grécia são países bastante endividados. Não é para menos que eles, aí no próprio mapa, dizem que eles são pouco industrializados. Quanto ao Japão, tratando-se dos países industrializados da Ásia, foi durante muito tempo o país mais industrializado da Ásia, possui parque industrial bastante diversificado e amplo. Destaca-se na produção de navios, automóveis e produtos elétricos e eletrônicos. Em tempos passados, basicamente, muitas partes dos produtos que comprávamos eram provenientes do Japão. Depois perdeu espaço para a China em termos de custo de produção. Quanto ainda continuando sobre a Ásia, nós temos aí a Índia e a China. A Índia utiliza sua produção agrícola e os recursos naturais minerais para abastecer suas indústrias, destaque para alimentício, têxtil, mecânico, siderúrgico, automobilístico e químico. Quanto à China, a industrialização foi implantada efetivamente após a Revolução Socialista. Atualmente,
é a segunda maior potência industrial do mundo e a maior da Ásia. Olha esse detalhe, atualmente é a segunda maior potência industrial do mundo e a maior da Ásia. Segundo o próprio governo chinês, a ideia é que até 2040 seja a maior potência mundial. Mas segundo as estimativas dos analistas, depois dessa fase da pandemia, que ainda está em fase de procura por cura da humanidade, é possível que isso seja antecipado para 2028. E aí nós temos a distribuição espacial da indústria na China. Olha só o detalhe. Se você observar, boa parte da concentração industrial da China, ou boa parte dos negócios da China, estão concentrados na sua parte leste, ou, melhor dizendo, no entorno do Mar da China, exatamente onde fica a maior circulação de navios comerciais do mundo, que transitam por essa região. E, portanto, facilita bastante o comércio chinês, principalmente para suas exportações. E não é para menos que a China tem disputado e criado, inclusive, ilhas militares aí nessa região do Mar da China para tentar controlar ainda mais a circulação dos navios civis, mas infelizmente usando regiões militarizadas. Então essa é uma das explicações, porque essa parte é mais... existe um adensamento da indústria e na parte oeste você praticamente não vê indústria. Está praticamente a região dos grandes cultivos agrícolas e criação de animais para essa região mais oeste. Então com isso a gente encerra essa nossa parte conceitual e vamos então para o nosso exercício. Presta bem atenção na primeira questão. São exemplos de países da Europa que apresentaram industrialização e padrões de vida elevados. Letra A, Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha, Irlanda e Dinamarca. Letra B, Inglaterra, França, Alemanha. Letra C, Portugal e Grécia. E letra D, Luxemburgo, Suécia, Áustria e Suíça. Então quem, a partir da industrialização, apresenta padrões de vida elevados? Letra A, Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha, Irlanda e Dinamarca. Letra B, Inglaterra, França, Alemanha. Letra C, Portugal e Grécia. E letra D, Luxemburgo, Suécia, Áustria e Suíça. Fez a sua escolha então? A resposta correta é... letra A. Quem marcou letra A, de fato acertou. São países que até hoje, se você olhar nos mapas de índices socioeconômicos, vai ver que eles apresentam índices bastante elevados. Então, Islândia, Noruega, Finlândia, Espanha, Irlanda e Dinamarca. Com isso, encerramos nossa aula de hoje, agradecendo a todos vocês que têm acompanhado o desenvolvimento de todas essas aulas. Se você quiser acessar essa ou outros componentes curriculares, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!